assunto até para o coach já começar a falar do Fluminense, mas é um assunto fora Fluminense, mas está relacionado ao Fluminense, porque hoje serão anunciados os participantes do Big Brother. E está correndo na internet uma história que o Conca, Dario Conca, que agora virou um influencer digital, forte pra cacete, ó. Tá forte, tá gostoso, e tá chavecando as mulheres, dando ideia de todo mundo. É engraçado, toma os twitters deles são muito engraçados. Tá na piscina. Tá rolando o boato que o Conca pode entrar no Big Brother 21. Ele negou hoje, hein? Ele negou hoje no Extra, ele negou, mas assim... Mas ele não pode falar, cara. Mas no Big Brother você tem que estar confinado, né? Mas ele sumiu da rede já. Pois ele não tem aparecido. E a assessoria de imprensa dele está dando meio que uns furos aí, dizendo o que vocês achariam de um jogador de futebol no Big Brother e tudo mais, parará, parará. Quer dizer... Fica essa incógnita aí, porque ele afirmou que não vai participar. Ele disse, o que eu vou fazer no Big Brother? Mas está sumido, a assessoria de imprensa... Tá... Oi? Então, mas essa matéria aí... Flamengo, né? Essa matéria aí, ele não fala diretamente com o Extra. O que é a assessoria, como você bem falou, que diz que ele, em contato com amigos, diz que tá maluco, vou fazer o quê no Big Brother, não sei o quê, babá. Então, assim, ele mesmo diretamente não falou com Extra. A assessoria diz que ele, com amigos, no WhatsApp, com amigos, falou, tá maluco, vou fazer o que lá e tal. Enfim, e ele pode não acontecer. Pode falar, né? Ele não pode falar, né? Se falar, tá arriscado a ser cortado. Aí eu te pergunto, coach, vamos lá, o Conca entra no Big Brother, na primeira semana ele vai pro paredão, você torce pela permanência ou pela saída dele da casa? Eu não acompanho muito o Big Brother, não. A pergunta é, ele é ídolo do Fluminense? Você votaria para ele ganhar o Big Brother Brasil, Conca, o coach? Depende. Se ele estivesse disputando com meu pai, com a minha irmã, com outra pessoa da minha família, eu ia torcer para a grana vir aqui para a minha família, né? Mas, assim, a pergunta não foi essa, né? Ele é ídolo do Fluminense, você votaria no Conca? É enrolando. Não, votaria. Por que não? Votaria, sim. Para ele ficar no Big Brother. É seu ídolo? Mas ele é ídolo. Ele foi ídolo de um certo período no Fluminense, mas não é o maior ídolo. Eu acho que o Fred é muito mais ídolo que ele. O Rivelino é mais ídolo que ele, embora muita gente ache que o Rivelino é mais ídolo no Corinthians. Mas não ganhou nada, nunca foi campeão no Corinthians. O Rivelino saiu do Corinthians para ser campeão no Fluminense. Então tem muitos outros ídolos aí. Ele está ali no top 20, top 25, top 30 de ídolos do Mas Fluminense. Ele errou quando foi jogar no Flamengo? Se ele entrar no Big Brother, ele vai ficar mais tempo na casa do que ficar no Flamengo, né? Porque ele ficou meia hora no Flamengo. Eu não acho que ele errou, porque a intenção dele era de voltar no Fluminense. Para o Fluminense é que não quis na época, né? Ele é um profissional. Ele tá todo ferrado, né? Ele tem que exercer a profissão dele. Então o Flamengo abriu as portas para ele, ele foi para o Flamengo. Engraçado que quando ele foi para o Flamengo, ele jogou um jogo só contra o Fluminense e tirou um jogador do Fluminense de campo, uma entrada violenta. Ele foi expulso aquele jogo. Então, ele deu uma entrada violenta no jogador do Fluminense, que ficou contundido aí, ficou no departamento médico por muitos anos. E depois daquele jogo, sumiu do Flamengo também. Eu nunca mais. Agora, o coach, você falou uma parada interessante mesmo, realmente. O Rivelino é ídolo do Corinthians e não ganhou absolutamente nada. Não, ganhou a Copa, né? A Copa do Mundo, estava no Corinthians, quando ele ganhou a Copa do Mundo. Estou falando do Corinthians, né? Pelo Corinthians ele não ganhou nada. Então, é importante dizer que isso também não desmerece o puta jogador que foi o Roberto Rivelino, que foi um dos grandes que eu tive a oportunidade de ver, assim, pouquinho, mas eu vi, era moleque e pouco, eu vi. Mas jogava pra caramba o Rivelino. Todo mundo então, fala que o ídolo só para deixar claro, né? Conquistar títulos, né? Para o cara ser ídolo, tem que ganhar título. Eu acho que não, porque eu acho que o Rivelino é muito mais, eu vou contra o coach, eu acho que ele é muito mais ídolo no Corinthians que ídolo do Fluminense. Essa aí é a minha opinião. Apesar de ter conquistado 2 cariocas pelo Fluminense e não ter ganhado nada no Corinthians. O Corinthians estava na final há 3 anos, mas eu acho que tem uma identificação maior com o Corinthians. Mas o Rivelino no Corinthians era mais um. O Corinthians não foi nada, não foi ninguém, ele só foi um time isso, cara? Ele foi convocado para a seleção brasileira que tinha Pelé, Tostão, Garrincha. Eu tô falando do clube, Tavares. O Corinthians estava num jejum absurdo, não ganhava nada do Rivelino. Mas você não pode dizer que ele não era mais um lá. Ele foi convocado para uma seleção dessa. Só tinha craque, Jairzinho, Pelé. Porra,
Tá maluco? Como é que ele não jogava nada, cara, no Corinthians? Não, ele não falou que não jogou nada. Não foi isso que eu falei. Não, falou que era mais um lá. Era mais um porque o Corinthians era um time que estava no jejum. Quando ele veio para o Fluminense se transformou numa das maiores equipes do mundo. Foi a máquina. Então, foi um contexto diferente, cara. Ele no Corinthians era mais um time que não ganhava nada. Identificação, coach. Eu acho que a torcida do Corinthians se identifica mais com o Rivelino, que a do Fluminense se identifica com o Rivelino. O de ídolo é muito individual também, né, cara? É muito individual. Né, cara? Pois é, mas assim, ele teve uma projeção na Copa do Mundo de 70 e depois da Copa do Mundo de 70, todo mundo conheceu o Rivelino, porque até antes ele era um jogador comum no Corinthians, jogava muito, foi convocado, mas ele passou a ser o Rivelino que ele foi para o mundo. Mas o time era comum, não ele, né? Não, ele era chamado de reizinho do parque lá, pô. Não era jogador o time do Corinthians era comum, não ele. Tanto que, como o Tavares falou, tanto que ele foi convocado. Porra. O Rivelino era um baita de um jogador. Era um jogadoraço, assim, dos grandes que eu tive a oportunidade de ver. E vamos lembrar que ele ficou no Corinthians. Ele era um comum, né? Ele ficou no Corinthians até 74. Ele não ficou depois da Copa que ele foi pro Fluminense. Só foi pro Fluminense em 77 ou 76, sei lá. 76 foi bicampeão carioca. Pois é. Mas de 70 até 74, ele ficou curtindo um jejum absurdo. Ele foi ser campeão do Fluminense. Mas não foi só ele, coach. O problema é que não foi só ele, foi o Corinthians. O Corinthians ficou 23 anos. Até 77, o Corinthians não ganhava título desde 54. O Corinthians ficou de 54 a 77 sem ganhar um título. E passou o Rivelino, e passou um monte de gente pelo Corinthians. Né? Ele não estava naquele time do Rui Rei, não, né? Foi campeão, né? Contra a Ponte Preta. Ele não estava, não, né? Não, tinha saído. O gol do Basílio. Mas o coach, Araújo, não tem jeito, cara. Essa coisa do ídolo é muito individual. Você tem memórias afetivas, você tem o respeito que o cara teve pela instituição. É muito individual. Eu acho caído assim como um grande ídolo. Tem as exceções, né? Tem os grandes, né? Por exemplo, Botafogo, ninguém pode falar Garrincha, Nilton Santos, Didi, Amarildo. Esses caras estão na história e não tem jeito que todo mundo tem que reverenciar sempre mesmo. Agora, os outros... vou esquecer alguém aqui? Claro que vou. Mas tem muitos que são discutíveis. É ídolo para o Araújo, não é para o Coach. É para o Tony, é ídolo, para o Guardiola, não é. E tem uma outra coisa também. E tem outra coisa também, vai de geração também, né? Vai de geração também. Claro. O Fluminense de 2012... O Fluminense de 2012, campeão brasileiro de 2012, com Deco, com Fred, com aquela turma toda. Pô, o Fluminense tinha um timaço em 2012. Essa molecada hoje aí de 12, 13, 14 anos, pô, reverencia esses craques de 2012. Coach, tem uma outra parada também, cara, que é a maneira como você encara essa questão da idolatria também. Antigamente era diferente, cara. Você pegava, por exemplo, o Roberto Dinamite, da minha época, o ídolo Roberto Dinamite. Pô, cara, o cara era um extra-série, parecia até um extraterrestre, um jogador que não era... Hoje já é diferente, as relações já são outras, o que o cara faz é visto de uma outra maneira, aí os valores são outros. Extracampo. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui claro, clássico, o Flamengo do Tavares. O Zico é ídolo, é Deus, Natal, o nego comemora. Mas para muitos, para uma geração aí, não é. O Zico, inclusive, foi execrado por boa parte dessa juventude que está aí hoje, pela própria torcida. Várias vezes, quando ele cismou de ser dirigente lá, o caralho, o nego comprou o barulho lá de quem, rapaz? De um jogador, não sei se ele cortou o jogador do Flamengo na Copa do Mundo. Com Romário. Ele comprou o barulho. Não, e depois, como dirigente do Flamengo mesmo, teve uma situação lá também que não ficou muito esclarecida e tal. E a garotada, que não viu o Zico, que não teve o Zico como referência de profissional dentro do campo, cara, meteu o cacete. E é isso, cara, não tem jeito, é geração. É o que você falou. Se você for parar para observar... É muito relativo o cara ser ídolo ou não, é ídolo para um, é ídolo para outros. Por exemplo, o Marcão, para muita gente, é ídolo no Fluminense. Aí eu te pergunto, coach, o que você está achando do trabalho do Marcão? O Marcão que é ídolo para alguns torcedores. Qual a tua análise que você faz aí até o momento do trabalho do Marcão? O Fluminense tem uma sequência de 8 jogos que o Fluminense no primeiro turno fez quase... 24 pontos, 24, o Fluminense fez 20 pontos, se não me engano agora. O Fluminense não perdeu, o Fluminense foi invicto durante 8 jogos, então é a sequência mais fácil e agora o Marcão tem essa sequência pela frente aí, coach.
Essa sequência de 4 jogos aí, o Fluminense no primeiro turno, nesses 4 jogos, que foram Coritiba, Botafogo, Goiás e Bahia, né? São times que estão ali brigando para não cair. O Fluminense fez 10 pontos. Né? 10 de 12. 10 de 12. Empatou com o Botafogo e ganhou as outras 3. Ganhou do Goiás, do Coritiba e do Bahia. Então, se o Fluminense repetir essa sequência, esse número de pontuação, ele vai realmente dizer nessa sequência de jogos se realmente ele tem pretensão, aspiração de conquistar uma vaga na Libertadores. Porque do jeito que o time está jogando e não agradando grande parte da torcida, porque o time realmente não está jogando bem, tem dado muita sorte. A vitória contra o Flamengo, eu não vou aqui dizer a gente sacaneei flamenguista pra cacete na internet, mas foi uma vitória que a gente ganhou do Flamengo nos erros do adversário. O último jogo, o Fluminense ganhou num sufoco, jogando dentro do Maracanã. Então, acho que foi a cabeçada do Araújo. Então, eu acho que o Fluminense, na época do treinador que saiu agora, o Maionese, o Helman lá, também estava jogando mal, não estava jogando bem. Exatamente. Não tinha padrão de jogo. Não tinha padrão de jogo, como atualmente também não tem. Agora, eu vou botar na conta do Marcão? Não posso botar na conta do Marcão. O cara fez 2 jogos, teve doente, aí ganhou o Fla-Flu, voltou agora. O time está mal. Parece que não treina. O Fla-Flu não era ele, né? Não, foi o Ailton, mas ele era o treinador. Ele estava com Covid. Você falou aí, né, coach? O torcedor do Fluminense parece ter memória curta, porque o Fluminense não estava jogando essa bola toda contra o Odair. Fez os resultados ali. Essa sequência que eu falei de 8 jogos, o Fluminense fez 18 pontos em 24, ficou invicto nesse período, mas o Fluminense assim, não jogou, encantou. E o Marcão está tendo os mesmos resultados que o Odair. Está tendo os mesmos resultados que o Odair. Está espelhado, né? O que o Odair ganhou no primeiro turno, o Marcão ganhou no segundo turno. Sim, mas assim, não tem padrão tático, não tem. O time está amarrado. Mas até quando você vai aturar isso, cara? Então, acho que precisa, assim, realmente de um treinador. Eu adoro o Marcão é parceiraço. Marcão, Ramonzinho, um abraço para você. Mas, cara, é o seguinte, ainda não é aquele treinador, cara. Mas tu acha que é o treinador o grande responsável, assim mesmo? Porque o Fluminense, na boa, o Fluminense... boa pergunta, cara. A gente, quando começou o campeonato, o Fluminense estava ali, pelo menos o Frajola falava isso, eu acho que vocês concordam, o Fluminense não aspirava, pelo menos não sonhava em possível Libertadores. Não. Talvez ali brigar no meio da tabela era otimismo, inclusive. Havia muito medo do Fluminense, como do Vasco, etc, etc. Cara, será que não é o time que também não colabora, o treinador? Porque o Marcão também, cara, é um cara que é igual o Valdir, o Ramon, são os caras que também não engrenam, né, cara? E precisam de oportunidade. Será que não é isso, cara? Olha, Calheiros, pode até ser, cara, mas o treinador, ele tem como... por exemplo, o Fluminense tem aí muito tempo para treinar. Ele tem quase que uma semana inteira. Ele foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado da Sul-Americana, então ele ficou praticamente jogando somente aos finais de semana no Campeonato Brasileiro, e você via jogo após jogo, nenhuma mudança tática, sempre aquele negócio, toquinho de bola para o lateral direito, aí volta para o zagueiro, aí para a lateral esquerda, volta no zagueiro e tal, não tem uma jogada perpendicular em direção ao gol, parece que o jogador do Fluminense não tem vontade de pegar a bola e partir para fazer o gol. Falta experiência também, né, coach? Falta experiência, justamente mas o que eu tem falo qualidade lá do Rogério. Eu vou pegar o maior exemplo de jogo do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, que foi Fluminense e Vasco em São Januário. O que aconteceu no Fluminense e Vasco em São Januário? O Fluminense fez 1-0 com 9 minutos de jogo no primeiro tempo. O Fluminense abriu o marcador. Quando fez o gol, parecia que estava com 40 do segundo tempo. Foi segurar o jogo de 9 minutos do primeiro tempo até os 90. Entendeu? Exatamente. Então, é isso que eu reclamo lá do Rogério Ceni. A mesma coisa, você não pode esperar do Rogério Ceni, assim como você também não deve esperar do Marcão, fazer uma mudança tática, ou até de jogador mesmo, que vá ganhar um jogo. Enfim, eu não espero isso do Rogério. Ele vai ter sempre a mesma tática. A torcida acha que vai colocar a molecada, o Martinelli, vai botar o André, vai botar o John Kennedy, vai botar o Luiz Henrique, esses caras vão transformar o Fluminense. Não é assim. Não, pode transformar, Araújo. Pode transformar, como pode não transformar. É a mesma coisa que eu falo lá. O Mateuzinho
pode entrar, pode dar água. Mas já está dando água. É isso que eu estou falando. O Isla está dando água. Então, meu irmão, pior não vai ficar. Vai ficar, o máximo vai ficar igual como está. Você consegue pensar o time ideal do Fluminense, coach? Quebrando a cabeça aí? Olha, o Araújo, é difícil, porque a gente perde muitos jogadores, né? A gente perdeu o Evanilson, tudo bem. Covid? Não, perdeu o Evanilson. Ai, que susto. Foi pro Porto. Ai, que susto. Foi vendido para Portugal. Nós estamos à vista aí de perder o Marcos Paulo também, e o Dodi também saiu. Quer dizer, tem muita coisa. E esses jogadores com idade muito avançada, por exemplo, o Hudson, o Yu, já testaram todos o meio-campo do Fluminense, já teve uma mutação assim, e testando no meio do campeonato. Nenê, Ganso. Cara, não está mais na hora. Está na hora de você escolher os 11, botar em campo e tentar sorte. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É tentar fechar a casinha ali na tua cabeça? Não entendi. Você tem esses 11, como é que você escalaria? Como é que seria esse time do Fluminense até o final do campeonato? Vamos jogar com os 11 agora. Se não tiver contusão, expulsão, caso de Covid, né? A defesa é aquela mesmo, não tem outro, né? Porque não vai subir nenhum jogador da base e não vai trocar nesse momento. Vai ser o... Na verdade, subiram 6 aí, né, coach? 6, na verdade, foram 9, né? Foram 9 do Sub-23, contando com os que já estavam lá. Contando Então, seria o Marcos Felipe, o Calegari. A minha zaga é o Nino com o Lucas Claro, e na lateral esquerda é o que tem, né? A gente não vai jogar com o Egídio, vai jogar com o Barcelos. O meio-campo eu colocaria, era o Martinelli, junto com Iago. Martinelli e Iago, o Nenê e o Araújo, e na frente o Fred com um jogador de velocidade que eu não vejo no plantel do Fluminense. O Wellington Silva não pode ser esse jogador. É o Luiz Henrique, né? Mas você viu o último jogo do Luiz Henrique? Tá bem mal, né? Tá muito mal, né? Aí é que tá. Por que não botar um jogador? Tinha que ser um jogador com as características do Kaique do Sub-17, entendeu? Tinha que ser um jogador assim. Mas o Luiz Henrique vai oscilar mesmo, cara. O Luiz Henrique vai oscilar, não tem jeito. Tem que deixar o moleque jogar. Tem que porque dar. Não vai ter jeito. O Wellington Silva, é o que o Tavares falou, e é o que eu falo sempre aqui também, em relação a esse bonde de cocô que tem no Botafogo lá. Esses cocôs eu já conheço. Eu já sei o que vai me dar, o que vai me entregar. Água. Então, bota os caras para jogar, bota a molecada que é doida para jogar. Ô, Lopes, eu estava ouvindo o Tavares falar aí do Vitinho, não sei o que, culposo. Se você trocar o Vitinho e colocar o Luiz Henrique ali, o adjetivo serve da mesma forma. Mas o Luiz Henrique tem 18, 19, 20 anos. Cara, garoto. O Vitinho tá tem 48, sei lá quantos anos. Mas ele tem que querer jogar, sabe. Cara. Mas você já sabe aonde o Vitinho vai. No caso do Vitinho. O Luiz Henrique, não. Você, deixa o moleque jogar, a insistência, vambora. Já tá ferrado. O Fluminense tá a passeio agora. Se pegar Libertadores, beleza. Se não pegar, beleza. O Botafogo já caiu. Então, essa galera não vai estar ano que vem. Bota os moleques para pegar a casca, cara. Ô, Lopes, mas não é o jogador com as características que o Fluminense precisa. O Fluminense precisa de um jogador. Eu não conheço jogador. Você quer atribuir ao Luiz Henrique um jogador de velocidade que vai na linha de fundo, que cruza para o Fred chegar e meter. Não é o jogador que o Fluminense precisa. Aí então, outra coisa. Você não pode pegar o Luiz Henrique. O Luiz Henrique faz a função do Wellington Silva quando o Wellington Silva estava em forma. Não vai. Eu acho até que ele está sendo escalado errado, entendeu? Eu citei o Luiz Henrique porque o Araújo levantou, que seria o parceiro do Fred, e você falou, mas você viu o Luiz Henrique no último... Eu só falei do Luiz Henrique por causa disso. Eu nem conheço o Luiz Henrique, não sei característica dele. Se ele é esse jogador de velocidade que você quer. O Pedro Rangel... Eu só citei porque foi falado aí por vocês. O Pedro mandou uma mensagem aqui dizendo que o Luiz Henrique jogou fora de posição, jogou de ala, ele é atacante. Mas ele Exatamente. Exatamente. É o que o Pedro está falando. Mandar um grande abraço para o Pedro Rangel, o grande irmão que eu tenho aí. Pedro, um grande abraço para ti, pessoal do Saudações Tricolores aí. Pedro Rangel. Pedro Rangel que vai participar do Pop Bola aí daqui a pouco, né? Pedro. Você vai sair? Rodrigo Maia. Substituição? Não, essa semana. Sentiu. Essa semana aí, na ausência do Frajola, que está fazendo implante capilar aí.
É verdade. Mas, Caralho, já pensou o Frajola voltando com o maior Black Power? Isso é engraçado, né? É engraçado. Bola!